Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Irmão Alexandre, aqui do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós estamos entrando no 24º dia de leitura da palavra. Hoje nós iremos ler o livro de Êxodo, capítulo 6 e capítulo 7. Depois iremos para Mateus 16 e leremos a partir do versículo 13 até o final. E iniciamos Mateus 17 até o versículo 13. A leitura bíblica aqui é a leitura bíblica feita sem comentários. A versão da Bíblia é revista e corrigida, certo? E graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Em breve nós iniciaremos com oração e que Deus abençoe grandemente nosso dia para que possamos continuar aqui firmes e fortes neste projeto. Aguardem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por mais um dia onde estamos aqui para aprender a tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque a cada dia é uma batalha. Estamos felizes por começar aqui mais um dia de reflexão. Que o Senhor nos dê sabedoria através do teu Santo Espírito. Que possamos ter uma leitura em paz. Que possamos aprender das Escrituras e colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo o oculto que está aqui atrás das Escrituras, que só o teu Espírito Santo é capaz de revelar. Meu Senhor, dá uma leitura sem interrupção. Dá saúde ao teu povo. Dá livramento. Dá paz. Senhor, nós te pedimos porque tu é um Deus provedor, protetor, um Deus que até hoje tem nos guardado, meu Pai, e nos tem fortalecido para nós vencermos as provações deste mundo. Ah, meu Senhor, que cada vida que está engajada neste projeto de ler a tua palavra, que cresça e se fortaleça e multiplique esta vontade para a vida de outras pessoas, para que elas venham ter o conhecimento da verdade, se arrependam de seus pecados, confessem o nome do teu Filho amado Jesus Cristo e busquem viver uma vida de santidade. Muito obrigado, meu Pai, por este momento. Abençoa grandemente mais uma vez, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, meus amigos, livro de Êxodo. Vamos aqui, capítulo 6 e capítulo 7. Versículo 1 do capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó com o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel
da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Zar, Corá, e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, filha de Nasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo capítulo 7, vamos agora ao versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porque o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor.
Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Então aqui, meus amigos, Êxodo capítulo 6 e capítulo 7, leitura concluída. Vamos agora para o livro de Mateus. Mateus, livro do Novo Testamento. Ontem nós paramos no versículo 12, certo? Lemos ontem Mateus 16 até o versículo 12. Hoje nós terminaremos aqui o livro de Mateus lendo a partir do versículo 13. Tem como subtítulo a Confissão de Pedro. Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Terminamos então Mateus capítulo 16. Agora vamos começar, irmãos,
Mateus capítulo 17, lembrando que a leitura é somente até o versículo 13. Mateus 17 tem como subtítulo a transfiguração, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Terminamos aqui a leitura, irmãos, somente até o versículo 13. Vamos aqui orar, Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia vencido de leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Senhor. Que possamos, talvez, novamente meditar nas Escrituras e entender o que Tu quer falar conosco através do que foi lido hoje. Meu Pai, continua abençoando grandemente a vida de cada um que está engajado em aprender, ler e colocar em prática as Tuas Escrituras neste dia a dia de leitura diária da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Já são 24 dias lidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que possamos terminar este projeto em um ano, nos dando, Senhor, sempre força, saúde, e que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de cada um que está vendo este vídeo, que o Senhor possa dar livramento, curar as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos fortalece a cada dia. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pegar aqui a nossa folha de controle. Como foi falado, 24º dia de leitura da palavra. Êxodo 6 e 7 foi a leitura de hoje do Antigo Testamento. Depois nós pulamos para o Novo Testamento, continuando Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o final, e depois iniciamos Mateus capítulo 17 até o versículo 13. Vamos marcar aqui, hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e que a palavra possa fazer a diferença na sua vida. Tenham todos um bom dia e que Deus os abençoe grandemente. Até mais.